O que você acredita? Esses dias que eu tava fazendo faxina, me veio essa pergunta. Porque eu comecei a observar coisas que me faziam questionar o porquê pra mim era assim e porque pra aquela pessoa era assado. Foi ali que essa pergunta me veio de uma forma muito clara. O que você acredita? Porque o que você acredita, assim é. Porque consta na Bíblia. Assim como a sua mente pensa, assim é. Então, se você acredita... Vou dar um exemplo básico. Eu vou trazer um exemplo que eu pude usar na minha realidade. Durante muitos anos eu tive essa distorção de imagem sobre mim e sobre o meu corpo. E eu acreditava o quê? Que eu precisava me esforçar, que eu precisava fazer sempre dieta, que eu precisava ter déficit calórico, que eu precisava não sei o quê. E o meu corpo, ele passou por uma disfunção completamente maluca. Então, ele compreendeu que era sempre no esforço e eu nunca chegava a resultados, porque eu me questionava, mas gente, como é que essa pessoa tem esse corpo, tem essa pele, se ela come essas porcarias, se ela não sei o que, não sei o que. E eu tô aqui me dedicando, tô comendo limpo, eu já fiz diversas dietas, fiz dieta carnívora, fiz vegetariana, fiz de tudo. Tudo que você tiver entendimento eu fiz. Já fiz jejum de 7 dias só na água, já fiz de 3, já fiz... E eu nunca chegava em um ponto sobre o meu corpo. Só que, porém, era aquilo que eu acreditava. Eu acreditava que era no esforço. Então, o meu corpo estava sempre num modo de luta. Sempre em estado de defesa, guardando aquilo porque ele não sabia o que ia ser. Então, eu literalmente não conseguia chegar num corpo. Hoje... E eu fazia quase todo dia exercício físico. E eu achava que realmente eu precisava me dedicar muito, eu precisava fazer tudo para ter o corpo que eu queria. E hoje, simplesmente, a minha alimentação é leve, eu como minhas coisinhas, eu como algumas coisas que eu gosto. E eu comecei a conversar e a ensinar o meu corpo. Eu comecei a trazer o meu corpo de um entendimento que as minhas células são saudáveis, que o meu corpo é perfeito, que todos os meus órgãos são perfeitos, que a minha saúde é perfeita, as minhas moléculas são perfeitas, que todo o meu organismo e todos os meus órgãos funcionam de uma forma perfeita. E eu comecei a conversar com o meu corpo para trazer esse entendimento para ele. Porque as nossas moléculas, nossas células, tudo em nós é vivo. Assim como o experimento que eles fizeram com a água, enfim, a água que ficou com partículas quebradinhas quando foi congelada e a outra não, enfim. Até com o próprio crescimento de sementes já foi feito também, aquilo que a gente declara. Porque aquilo que está na nossa mente vai refletir no nosso corpo, aquilo que está no nosso interior vai refletir o externo. Então, quando o interno não está ajustado, o externo só vai refletir sobre aquilo que está dentro, sobre aquilo que você acredita. Então, começa a declarar palavras de vida. É literalmente essa palavra. Para de criar a tua doença como um filho. Porque era isso que eu fazia também. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então, Jesus mesmo ensina para nós trazermos à realidade aquilo que ainda não se vê. Porém, se você acreditar que é isso a sua vida, que é isso a sua doença, assim será. Se você acredita na saúde, na vitalidade do teu corpo ou em qualquer outra área que você acredita. Outro exemplo, bem básico. Você acreditar, não tô falando de mim. Você acreditar que não existem mais homens bons. Literalmente assim será. Só chegará essas pessoas que você acredita que existem. E eu demorei muito tempo para entender isso, porque às vezes as pessoas ficam presas dentro de uma religiosidade, empurrando para Deus aquilo que deveria vir ao nosso entendimento. A percepção que deve vir ao nosso entendimento. Então, assim como você pensa, assim será. E no início, para mim, também foi difícil, porque eu ficava... Mas como eu vou pensar em algo que eu nem consigo enxergar? Mas é que você precisa ensinar o seu corpo, a sua mente, a começar a treinar, literalmente, que nem você ensina uma criança. Você precisa ensinar ela todos os dias os caminhos. Assim você vai ensinar todos os dias o seu corpo. Parece bobo, mas a partir do momento que você fala com amor, todos os dias, com uma pessoa que talvez seja rancorosa, essa pessoa, ela vai mudando. Só que se você fala com amor, mas você acredita que essa pessoa é assim e ela continuará assim, assim será. O que eu acredito? Começa a perguntar pra você, o que eu acredito?
Porque é tudo crença que está registrado em nós. O que eu acredito sobre o dinheiro, o que eu acredito sobre o amor, o que eu acredito sobre família, o que eu acredito sobre relacionamento, sobre amizade, sobre pessoas, o que eu acredito sobre Deus. É isso.